Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, né? E eu quero falar que para você receber as notificações de todos os vídeos do canal, você precisa se inscrever no canal e precisa clicar nesse sininho aí do lado, que significa receber notificações. E aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que nós postarmos aqui. E eu quero dizer, eu gosto sempre de deixar claro, quando eu tenho oportunidade, que a intenção total do canal é para edificação da gente, para o nosso crescimento, para a gente aprender sobre os assuntos que às vezes a gente não aprendeu ainda, às vezes a gente não sabe, para a gente responder perguntas, ou perguntas bíblicas, ou perguntas do cotidiano, que a gente ainda não ouviu falar, ou se ouviu falar, não foi de forma tão clara. Então nós estamos aqui para falar sobre verdades do Evangelho e de assuntos do cotidiano, de maneira prática, geralmente bem rápida, mas de uma forma bem esclarecedora. Então se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta muito interessante que vira e mexe as pessoas fazem. Existe uma pessoa certa para cada um de nós? Deus preparou uma pessoa para cada um de nós? Essa é uma pergunta que durante a minha adolescência eu fazia sempre, né? Será que Deus tem uma moça bonita preparada para mim? Será que tem uma pessoa certa que desde quando eu nasci ele já disse vai ser essa pessoa para o Vitor? E, por exemplo, quando o João nasceu, vai ser essa pessoa certa para o João? Então, eu queria responder isso. Deus tem uma pessoa certa para cada um de nós? A resposta, basicamente, é não, tá certo? Deus não tem uma pessoa certa para cada um de nós. Mas se a gente confia nele, se a gente entrega o nosso coração para ele, se a gente se dedica a seguir a sua vontade, ele nos direciona. Ele não tem uma única pessoa preparada para o Vitor e nem uma única pessoa preparada para mim. Porém, ele conhece o meu coração, conhece o seu coração e ele nos direciona conforme o perfil da pessoa que se encaixa melhor com o nosso perfil. Ele pode nos direcionar, nos dizer a sua vontade, se aquela pessoa vai unir um propósito de Deus conosco, nós vamos cumprir a sua vontade juntos, o seu plano juntos, tá certo? A palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz para a gente não se escorar no nosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas, Ele vai direcionar o nosso caminho, tá certo? Mas se existisse somente uma única pessoa preparada para cada um de nós, por exemplo, o caso dos viúvos, né? Eles não poderiam conseguir outra pessoa, porque só existiria uma preparada para ele, tá certo? E aí depois que, por exemplo, o cônjuge morresse, Deus prepararia outra. Então não é só mais uma pessoa, seriam duas, ou quem sabe três. Então Deus não tem uma pessoa, tem um perfil. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, conhece a gente desde antes do nascimento, conhece o nosso histórico familiar, conhece o nosso coração e Ele nos direciona conforme o melhor, conforme a sua vontade, tá certo? No caso daqueles irmãos que quando não conheciam Jesus, tiveram um casamento muito trágico e se divorciaram e agora conheceram a Jesus e conhecem alguém novamente em Cristo, né, tá certo? Então Deus não tem uma pessoa só, porque essas pessoas já casaram, já se divorciaram e agora está conhecendo Jesus e Deus vai direcionar um outro alguém para essa pessoa, tá certo? Ou falar de divórcio para cristãos é sempre uma questão muito complicada, tá certo? Mas é também uma realidade muito grande. A gente sabe que tem cristãos divorciados que casaram na igreja, casaram na presença de Deus, mas se divorciaram e Deus, ele, embora
a gente vai passar por consequências terríveis, Deus, Ele pode preparar uma outra pessoa para nós, porque Deus não tem alguém para mim, para você. Ele conhece o nosso coração e tem um perfil que Ele sabe que vai se encaixar melhor com o nosso perfil. Deus é um Deus de princípios. Então a gente ser abençoado é entender esses princípios e viver conforme esses princípios. Mas Deus tem a sua direção, viu? Não é qualquer pessoa tem gente que diz assim, a pessoa é da igreja, então é bênção. Não é bem isso não. Deus tem um direcionamento para nós. Precisamos querer saber a sua vontade, querer ouvir se aquela pessoa é a pessoa com o melhor perfil para nós, é a pessoa que Deus está me direcionando, se a pessoa vai se encaixar, vai aceitar o meu chamado, vai se unir aos meus propósitos. Deus sabe o futuro, então Ele sabe de todas as coisas e Ele vai sempre nos encaixar conforme o plano que Ele tem para cada um de nós, mas não especificamente Ele tem uma pessoa. Então somente eu estou frisando isso para isso ficar bem claro, tá certo? Assim como Isaac e Rebeca, Isaac estava debaixo da direção de Deus e Deus direcionou a vida de Isaac para a vida de Rebeca, que precisou também cumprir um perfil pré-estabelecido. Poderia ser a Joana, que chegasse lá naquele momento e desse água de beber para Isaac, para os seus camelos, mas foi Rebeca que encaixou-se naquele perfil, naquelas características que Deus havia passado. Então toma muito cuidado com isso, tá certo? Tem muita gente solteira por conta disso, esperando Deus falar claramente quem é que Deus preparou, e tem muita gente se apressando também e namorando na hora errada, casando na hora errada, noivando na hora errada, com pessoas que não tem nada a ver com o propósito de Deus para elas e não tem nada a ver com o futuro que Deus tem para elas. Então o segredo dessa história toda é buscar a direção de Deus, é confiar nele e Ele nos direciona conforme o seu melhor, nos direciona conforme o que Ele tem para nós no futuro. Amém? Espero ter esclarecido alguma coisa. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Um abraço.